esse é o primeiro momento em que nós estamos tendo contato. Eu preciso explicar como é que funcionarão algumas coisas. Dentre elas, que no momento em que a exposição estiver sendo feita, a imagem da apresentação ela vai ser preponderante e vai estar totalmente na tela, acompanhada da minha voz. É de fato um grande prazer estar com vocês e vamos ter então o início ao nosso encontro. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos à organização do Terceiro Conameu pela oportunidade de propiciar encontros para a discussão de temas tão relevantes na formação dos profissionais de saúde de modo geral. Me chamo Márcio, sou médico pós-graduado em saúde pública, atuo no estado de Pernambuco. O tema do nosso encontro é nuances da convulsão febril no contexto da pediatria. Sim, nós iremos falar de convulsão febril, iremos falar de crise febril, o que é um assunto extremamente relevante, porque iremos e nos deparamos com esse tema durante a nossa formação, nos deparamos com esse tema durante o exercício da nossa função, quer seja na prática lidando com esses pacientes, com as dúvidas da sociedade, com as pessoas que se acercam para perguntar e fazer os seus esclarecimentos. Uma vez que convulsão, febre em crianças traz uma angústia, causa preocupação e existe uma relevância de que nós conheçamos esse tema para ofertar, brindar essas pessoas das melhores informações, dos melhores dados, trazendo um conforto para que nós possamos tomar as melhores escolhas, as melhores decisões e para que não tomemos decisões equivocadas, ok? E justamente por eu ter falado para vocês sobre essa preocupação, essa angústia que existe em torno da febre, da convulsão febril em crianças, existem aqui algumas manchetes. Febre em bebês e crianças, como baixar e quando se preocupar. Febre infantil, quando os pais devem se preocupar. Febre associada a estes 7 fatores é um sinal de emergência. Convulsão na escola, o que o professor precisa saber. Então, sim, existe um interesse da sociedade por parte dessa discussão. E aí nós não temos hoje aqui o objetivo de esgotar esse tema. Temos o objetivo de trazer dados que consolidem, que solidifiquem informações, as quais nós possamos usar para a nossa tomada de decisão. Então, temos aqui alguns objetivos hoje. Eu preciso que vocês me ajudem com esses objetivos. O primeiro é que nós conheçamos a definição, que nós possamos reconhecer a convulsão febril, bem como que nós entendamos aspectos relacionados à etiologia e fisiopatologia desse quadro. Precisamos também lidar com situações relacionadas ao que é a apresentação clínica, bem como o manejo e as orientações que nós vamos passar para esses responsáveis por esses pacientes, para essas crianças. Ok? Falando do que é a definição de convulsão febril. E aí eu preciso que vocês entendam que quando nós estamos falando da definição de convulsão febril, nós estamos falando justamente de um evento associado à febre. E esse evento cursa com convulsão. E eu poderia colocar um ponto final aqui. Por quê? Porque não pode haver infecção do sistema nervoso central. Não pode haver distúrbio metabólico. Não pode haver alterações prévias de sistema nervoso ou causas que pudessem desencadear, justificar esse evento convulsivo. Por isso, nós não consideramos a convulsão febril uma forma de epilepsia. Vocês entendem? Então, convulsão febril é um evento convulsivo ocorrendo na infância, associado à febre, sem evidência de infecção intracraniana ou alguma outra causa definida, não considerando-a, portanto, uma forma de epilepsia. Ok? Existem aqui alguns dados relevantes. Com relação a pesquisas, a estudos empreendidos nos Estados Unidos, estudos empreendidos na Europa, nós temos dados mostrando que 2 a 5% das crianças apresentam pelo menos uma crise convulsiva antes dos 5 anos de idade, onde a maior parte dos casos tem sua manifestação antes mesmo dos 3 anos de idade. Quadro neurológico mais comum, que nós mais iremos lidar com ele na pediatria. E aqui, dado fundamental. Dado fundamental relacionado a padrão familiar. Entendam bem, a convulsão febril, sua fisiopatologia,
ela é entendida como uma fisiopatologia multifatorial. Isto significa dizer que existem aspectos genéticos, que existem aspectos ambientais que estão relacionados com esse evento. Alguns estudos vão apontar, por exemplo, um aspecto de sazonalidade em determinados recortes sociais, isso justamente porque infecções virais, gastrointestinais, que têm esse caráter de sazonalidade, que cursam em seu quadro clínico com febre, desencadeiam em alguns recortes mais eventos convulsivos em determinadas épocas do ano do que em outras. Então existe um aspecto multifatorial, porém existe uma associação genética e esse dado é um dado fundamental para que se pergunte. Quando estamos manejando, quando estamos lidando com um paciente pediátrico apresentando convulsão febril, a gente vai perguntar para o pai, a gente vai perguntar para a mãe, vai perguntar para os irmãos, vai perguntar sobre esses eventos nos pais, filhos, irmãos, primos. Nós precisamos entender se há essa associação genética, esse perfil, entendem? E na população geral, quando nós pegamos todas as faixas etárias, todos os recortes, e esse dado é um dado que vem do Tratado de Pediatria, existem alguns outros dados que falam um pouquinho diferente do que nós temos aqui, mas a gente pegou esse dado do Tratado. Existe um risco de recorrência de 30% a 35% na população em geral. Mas na maioria dos casos é um evento único, de curso completamente benigno, que não há repercussão neurológica posterior, não há alteração dos marcos de desenvolvimento, não há repercussões. É um quadro benigno nas convulsões, que a maioria que se apresentam são convulsões simples, 88% dos casos. Ok, pessoal? Características. A gente já falou sobre definição e a gente falou que a definição de convulsão febril é só convulsão febril, sem algum outro evento. Sem a ausência, no caso, a ausência de infecção do sistema nervoso central ou apenas a ausência de infecção do sistema nervoso central, que essa convulsão ela precisa estar relacionada à febre, que não há anormalidades metabólicas, não há cetoacidose diabética, não há anormalidades metabólicas de modo geral. Ausência de crises afebris prévias, e aqui a gente tem isso acontecendo entre 6 e 60 meses, e nós precisamos entender, portanto, a fisiopatologia, porque nós já entendemos que são aspectos multifatoriais que podem justificar ou estarem envolvidos na equação cujo resultado é a convulsão febril. Mas e os aspectos fisiopatológicos? A gente tem, sobretudo, uma imaturidade natural do sistema nervoso, uma imaturidade natural cerebral, uma imaturidade natural do centro termorregulador. Nós temos uma imaturidade do desenvolvimento neurológico associado a uma baixa tolerância à hipertermia com uma alta excitabilidade. Ou seja, essa excitabilidade elevada com a baixa tolerância à hipertermia, devido a essa imaturidade natural, faz com que esses eventos eles aconteçam em maior frequência, que esses eventos eles sejam mais frequentes nessa população. E justamente se a imaturidade que está associada a esses eventos, isso se resolve com a maturidade, com o passar do tempo. Quando as convulsões febris, elas são convulsões febris simples, ok? E esse é um dado importante para que nós possamos apontar para os familiares. Agora, claro, quando reconhecemos como tal, e a gente vai ter mais aqui dados que irão permitir com que nós consigamos classificar, diferenciar de outras circunstâncias clínicas. Quanto ao risco de recorrência, porque, claro, chega o paciente está apresentando, o paciente é trazido apresentando o episódio convulsivo. Os responsáveis vão perguntar sobre o risco de recorrência. E aqui nós temos fatores maiores e menores que permitem que a gente se localize nesse contexto. Dentre os maiores, nós temos a idade menor que 1 ano, uma duração de febre menor que 24 horas, que já desencadeou esse evento. Isso é muito comum, por exemplo, no exantema súbito, ali causado pelo herpes vírus 6, quando a instalação da febre ela acontece em um intervalo de tempo curto, e isso faz, pelos fatores que já discutimos de fisiopatologia, alta excitabilidade, uma baixa tolerância à hipertermia por uma imaturidade cerebral natural, faz com que haja a apresentação.
A febre entre 38 e 39 graus. Esses são fatores mais associados à recorrência, bem como a história familiar positiva, como discutimos anteriormente, quando a crise febril é uma crise febril complexa, em crianças que frequentam creche, justamente por essa maior exposição a uma variabilidade de etiologias possíveis. Por quê? Existe a etiologia viral, que eu falei muito brevemente e citei o herpes vírus 6, mas a gente tem quadros bacterianos, como por exemplo Shigella, inclusive em concursos médicos, em provas de residência, quando a gente vê lá Shigella em um contexto de convulsão febril, as questões, em uma boa parte das bancas, estão direcionando a gente para relacionar a etiologia de Shigella com convulsão febril. O sexo masculino, a apresentação de hiponatremia, a apresentação inicial. Então, sim, a gente tem fatores maiores, fatores menores, que estão relacionados ao risco de recorrência e nós precisamos conhecê-los para informar aos familiares. Olha, essa criança aqui ela tem mais risco de recorrência, essa aqui tem menos risco de recorrência. A gente espera mais ou menos uma determinada evolução. Aqui, pessoal, quanto ao risco de epilepsia, muito frequentemente perguntado por parte dos responsáveis no contexto das apresentações de convulsão febril. A crise febril simples, e daqui a gente vai discutir nas próximas telas, o que é convulsão febril simples, o que é convulsão febril complexa, o que é convulsão simples, o que é convulsão complexa de modo geral. A crise febril simples, risco de epilepsia, 1%. A crise febril recorrente, 4%. A crise febril complexa, durando mais de 15 minutos, com recorrência em 24 horas, 6%. Uma febre menor que 1 hora, que já desencadeou um evento convulsivo, 11%. Uma história familiar de epilepsia, 18%. Uma crise febril focal, 29%. E alterações do desenvolvimento neuropsicomotor estarão associadas a um risco de 33% de evolução ou de curso posterior com epilepsia, pessoal. Nós já falamos sobre a fisiopatologia, imaturidade do nervoso central associado a esse baixo limiar, essa baixa tolerância à hipertermia, ali com um estado de hiperexcitabilidade, né, uma excitabilidade elevada, favorecendo a apreensão desses quadros. Infecções bacterianas, já falei da Shigella, já falei do exantema súbito associado ao herpes vírus 6, e também é importante a gente destacar que imunizações, sobretudo a tríplice e tetra, elas podem estar relacionadas em alguns quadros à apresentação de convulsão febril. Evidentemente que nós não iremos desencorajar a população em geral da imunização, é fundamental. Quando nós pesamos risco e benefício, é evidentemente que os pacientes se beneficiam muito mais, mas sim, existem alguns eventos relatados de convulsão febril associada à imunização, e esse é um dado que nós precisamos entender, é um dado que nós precisamos conhecer para uma melhor tomada de decisões e para uma melhor compreensão. Por essa razão, diante de um quadro de convulsão febril, nós partiremos para sua classificação. E essa convulsão ela pode ser simples, 88% dos casos, ou complexa. A convulsão febril simples ela é tônico-clônico generalizada. Ou seja, primeiro há um momento de contração, depois há um momento em que há um relaxamento associado a esses movimentos clônicos, movimentos repetidos, podendo cursar com liberação esfincteriana até, tá? Enquanto que a convulsão complexa ela é focal. Não existe ali um quadro generalizado, ok? A convulsão simples ela tende a durar menos de 15 minutos. Na verdade, menos de 5 minutos, pessoal. Geralmente isso é muito rápido. Inclusive, até na prática clínica, as crianças, quando elas são trazidas, na maior parte dos casos, elas não estão mais em vigência do evento convulsivo. Esse evento convulsivo aconteceu em casa, aconteceu na escola e foi trazido para uma avaliação médica, para uma avaliação especializada. E quando a gente recebe essas crianças, elas já não estão mais apresentando o episódio convulsivo.
e há uma recuperação completa no pós-comercial, no pós-ictal. Enquanto que na convulsão complexa, há o caráter de focalização, o caráter focal, uma duração que ultrapassa os 15 minutos, com recorrência dentro de 24 horas, e que cursa ali não com recuperação completa, com algumas alterações neurológicas. Eu posso citar, por exemplo, aqui a paralisia de Todd, que é uma hemiparesia, que acontece após o evento convulsivo, mas que é uma hemiparesia reversível. É uma hemiparesia que em algumas horas o paciente, a sua instalação deixa o paciente em algumas horas, até 24 horas, mas na maioria das vezes, em poucas horas, o paciente ele já tem uma recuperação. Porém, há essa alteração neurológica que sucede o evento convulsivo. Então, aqui, nós já entendemos o que é a convulsão, nós já entendemos aspectos relacionados à fisiopatologia, a etiologias, já entendemos risco de recorrência, e essa é uma informação que nós utilizaremos para falar com os responsáveis. E agora nós estamos discutindo a classificação. Dito tudo isto, vamos falar um pouco sobre a abordagem desse paciente. É uma abordagem que inclui também a família, é uma abordagem que inclui também os responsáveis. E a gente precisa perguntar sobre o tempo de evolução dessa febre, sobre doenças prévias. Por quê? Nós precisamos abordar doenças prévias na existência delas. Nós precisamos abordar a febre. Na maioria dos casos, os pacientes eles são trazidos após o evento convulsivo, então a gente vai abordar a febre apenas. Abordamos a febre e orientamos os familiares. E esse é o manejo. Numa convulsão simples, ocorrendo em 88% dos casos, onde o paciente é trazido por uma convulsão, mas que já não há mais vigência de convulsão, que essa criança já apresenta um nível de consciência restabelecido, nós fazemos anamnese, exame físico e abordamos a febre. Buscamos entender a causa e orientamos os familiares para a melhor tomada de decisões. Avaliamos a existência de crises anteriores, porque precisamos, gente, ver o risco de recorrência. Nós precisamos reconhecer uma convulsão simples. E reconhecer uma convulsão simples passa por uma anamnese que inclui esses fatores: tempo de febre, doenças prévias, crises anteriores, os sintomas associados, se houve a existência de antibiótico terapia. Por exemplo, quando a gente está falando de infecção do sistema nervoso central, quando a gente está falando de meningite, onde há um tratamento com antibiótico terapia endovenoso, pois o oral não é suficiente para a erradicação, porém, ele pode contribuir para um mascarar da infecção do sistema nervoso. E aí nós precisamos perguntar sobre antibiótico terapia, porque eventualmente iremos precisar lançar a mão de, por exemplo, punção lombar. Então esse é um dado relevante, bem como também o histórico vacinal. Justamente porque existem quadros de infecções virais que estarão relacionados à não vacinação, e aí por não ter vacinado, você ficou mais suscetível a determinadas etiologias. Essas etiologias podem causar febre e desencadear o quadro convulsivo, bem como existem imunizantes que podem ter como efeitos adversos colaterais, como consequências, um aumento de temperatura, pela imaturidade do sistema nervoso, pela hiperexcitabilidade, houve esse quadro febril, beleza, isso foi relacionado à vacinação. Entendemos esse contexto. Então, essas perguntas, elas precisam ser levadas em consideração, elas precisam ser feitas na sua abordagem para com a família do paciente. Precisamos também avaliar, fazer um bom exame físico. Nós precisamos avaliar se existem doenças exantemáticas, as causas de base. E o que é que pode ter justificado isso? Vamos explorar o nosso paciente, vamos fazer uma oroscopia, vamos avaliar a cavidade oral, vamos fazer uma otoscopia. Existe a possibilidade de uma otite média aguda desencadear um evento, de doenças exantemáticas desencadearem esse evento.
Vamos fazer uma avaliação para ver mesmo se não existe uma evidência de infecção do sistema nervoso. Vamos explorar o nosso paciente. E isso é uma coisa que é necessário que façamos, porque senão assim não conseguiremos classificar, reconhecer, entender, notar uma convulsão febril simples. Ou uma convulsão febril simples, ou um ataque febril simples. Existem certas nomenclaturas que as pessoas utilizam de diversas localidades do Brasil, mas a gente pegou o espírito do negócio. Primeiro, a gente precisa ir para a definição. E a definição, pessoal, convulsão febril convulsão febril, ponto final. E para eu poder colocar esse ponto final, eu preciso avaliar todo esse panorama do meu paciente. Entendemos até aqui? Excelente. Diante do nosso paciente cursando com convulsão febril, quais as medidas que precisam ser tomadas? O paciente ele vem na vigência de convulsão febril. Nós precisamos monitorizar o nosso paciente, avaliar a necessidade de suporte de O2, ok? Vamos utilizar via? Vamos avaliar a glicemia do nosso paciente? Por quê? Porque queremos descartar distúrbios metabólicos. E quando o paciente chega, nós avaliamos também a temperatura do nosso paciente. Se ele não estiver em vigência do evento convulsivo, mas houver o relato do evento convulsivo, então, o que iremos fazer? Controlar a febre, classificar essa convulsão febril e, em sendo uma convulsão febril simples, orientar os responsáveis. E os exames e a indicação para o neurologista? Gente, pela fisiopatologia ao qual nós discutimos, pelo evento de benignidade no contexto de uma convulsão febril simples, em sendo reconhecida, não se faz necessário lançar mão de exames de imagem, não se faz necessário o eletroencefalograma, não se faz necessário o encaminhamento para neurologista. Então, se há uma condição de base, se há uma convulsão complexa, a abordagem é completamente diferente. Nós estamos falando das nuances da convulsão febril no contexto da pediatria, estamos abordando a convulsão febril simples. Agora, pessoal, se o paciente ele chega para a gente apresentando em vigência do episódio convulsivo, aí sim, se o paciente está em vigência do episódio convulsivo, nós iremos, por via endovenosa, fazer a utilização de benzodiazepínicos. Temos como opção diazepam, midazolam. É importante destacar que um uso em uma grande monta pode trazer uma depressão respiratória para o nosso paciente. Então, a gente faz a dose, avalia daqui 5 minutos. Se há necessidade de refazer a dose, refazemos a dose, avaliamos daqui a 5 minutos. Se há necessidade de fazer a dose, ok. A partir daí, não vamos mais fazer a utilização de benzodiazepínicos, no caso da crise a persistir. Aí fazemos a utilização da fenitoína e temos ali também o fenobarbital, no caso de uma não resposta à fenitoína. Isso é pouco frequente, na maioria dos casos, uma única dose do benzodiazepínico já trará o resultado de abortar a crise. Se a via endovenosa estiver difícil de ser acessada, há a possibilidade de fazer por via retal, ainda intranasal também, existem essas possibilidades, mas ali, quando nós temos a equipe, e esse manejo ele é um manejo feito em equipe, por quê? Primeiro, nós precisamos proteger o nosso paciente com relação aos movimentos. Nós precisamos imobilizar esse paciente. Uma vez imobilizado, a gente monitora, a gente explora o nosso paciente, pega a via do paciente e faz a administração da droga. E geralmente uma dose é suficiente para abortar a crise. Em não sendo, nós seguimos, tá? E é diazepam ou midazolam, pessoal. Nós não falamos os dois, tá? Um ou outro.
de acordo com a disponibilidade que nós tivermos no nosso ambiente de exercício. Ok? Agora, pessoal, estudos complementares. Punção lombar. Existem razões para a solicitação de uma punção lombar? Há sinais de irritação meníngea? A meningococcemia é um quadro que me faz suspeitar? Então, é feito. Apenas nesse contexto, não na convulsão febril simples. Eletroencefalograma é um exame pouco disponível, que não trará dados que mudem a conduta no contexto da convulsão febril simples. Então, não fazemos a solicitação. Exames de imagem. Bom, a gente está suspeitando de um quadro de pneumonia que não ficou tão claro no exame físico. Mas se não é esse o caso, né, não se faz necessário. Análise de urina. Bom, a gente está imaginando que esse paciente ele pode estar apresentando ali uma infecção urinária, até porque nós precisamos entender que a apresentação desses quadros em adulto tem um comportamento e no contexto pediátrico, sobretudo nos primeiros anos de vida, tem uma apresentação um pouquinho diferente. A gente não vai chegar lá para a criança e perguntar, tá com disúria, tá com poliúria, tá com ardência miccional? A gente não vai ter essa resposta, né? O que geralmente as crianças elas vão apresentar para a gente são quadros de febre, quadros de choro, irritação, não está querendo se alimentar. E aí a gente vai tentando encontrar as explicações, tentando descobrir as razões pelas quais essas condições estão se apresentando e desencadeando o quadro, ok? A gente parte, assim, discutindo estudos epidemiológicos, né? A gente parte do desfecho para a causa, né? A gente vai, avalia o resultado disso, a gente vai procurando ali o que é que pode justificar, o que é que pode explicar. Nessas circunstâncias, sim, a gente lança a mão de estudos complementares. No caso de uma convulsão febril simples, que nós já identificamos, que nós já classificamos, que nós já abordamos, que nós já orientamos, evolução benigna, em uma grande parte dos casos, nós nem teremos recorrência, não haverá atrasos no marco do desenvolvimento dessa criança, entende? Eu estou tentando construir para vocês, pessoal, e espero que vocês consigam entender essa imagem, um paciente que apresentou um quadro de convulsão febril, mas que não tem atraso de marcos de desenvolvimento, um paciente que não tem alterações metabólicas, um paciente que não tem grandes fatores de recorrência. Então, esse paciente teve a vigência da convulsão febril, mas é um paciente que, em relação a episódios convulsivos, vai se limitar a isso. Nesse paciente, não fazemos exames. Nesse paciente, não enviamos para avaliação neurológica. Se não é esse paciente que está diante de nós, então faz assim. Imagina o paciente que você não toma medidas de exames complementares, que você não toma medidas de encaminhamento. É o paciente que apresentou um episódio convulsivo febril, um paciente que está descartado infecções do sistema nervoso, está descartado alterações metabólicas, que não tem grandes fatores de risco para recorrência, dos fatores maiores e menores ali, não estava apresentando muito. Então, esse paciente é o paciente que você não encaminhará, que você não tomará outras medidas além do controle da febre e do encaminhamento para a neurologia. Que você não solicitará outros exames neurológicos. Que tem ali um exame físico inocente. Ok? Agora, pessoal, nós falamos sobre monitorização, oxigênio, via, sobre glicemia, sobre temperatura. Falamos sobre controle de febre, a utilização de benzodiazepínicos e a sequência. Eu coloquei essa setinha porque é a sequência de ações que nós tomaremos. A abordagem do tratamento de fase... Então, como é que a gente aborda o paciente? Vamos lá. Chegou o paciente aqui agora. E como que a gente vai abordar o paciente? Bom, fase aguda. Meu paciente ele está em vigência de um episódio convulsivo, a gente aborda o episódio convulsivo. A gente já viu a forma com que a gente aborda na tela anterior.
Agora, existe a necessidade de profilaxia de recorrência? Veja, se a gente for falar de concursos médicos, de provas de exame, isso nem é tão abordado fora do contexto específico de pediatria. Porém, é uma dúvida que pode surgir. Doutor, meu filho estava convulsionando, ele vai para casa. Doutor, meu filho estava convulsionando, vai para casa. E não vai usar nenhum medicamento. A gente vai abordar a causa de base. A gente vai controlar a temperatura dele. Entretanto, e aí, isso já vai solucionar o quadro, né? A gente, na convulsão febril simples, está em vigência de episódio febril, tudo bem, controlamos a febre. Agora, existe a utilização, por exemplo, de benzodiazepínicos como forma de prevenção? Existe uma toma diária de medicamentos para evitar novos episódios? Existe a profilaxia intermitente e existe a profilaxia contínua. A profilaxia intermitente é feita com a utilização de benzodiazepínicos durante os episódios febris. Então, começou um episódio febril, a gente vai abordar o controle da febre e faz a utilização do benzodiazepínico. Isso aqui não vai eliminar a recorrência, mas isso fará com que exista uma diminuição do número de crises. Então, é recorrente, porém haverão menos crises. Só que esse quadro é um quadro singularizado, é um quadro individualizado, utilizado naqueles pacientes que estão apresentando um elevado número de crises. O paciente está um grande número de crises, não é no contexto de uma convulsão febril simples, o paciente está apresentando muitos episódios de crises, existe uma preocupação por parte da família, existe uma busca no acesso. Claro que esse paciente a gente já pediu os exames, a gente já encaminhou o paciente para neurologia, então se individualiza. O paciente fez quadro de febre, está tendo um número muito grande de eventos, então a gente vai abordar de modo a diminuir o número de crises. Porém, o benzodiazepínico não alterará a recorrência. E existe também a profilaxia contínua, que ela pode ser feita com fenobarbital, com ácido valproico. Lembrando que existe a necessidade da dosagem sérica desse fármaco, né? Por conta da toxicidade hepática. E é feito naqueles pacientes que apresentam crises repetidas e prolongadas. Crises repetidas e prolongadas, eventualmente é necessário que se lance mão de uma abordagem de profilaxia contínua. Ok, pessoal? Então, foi o que a gente acabou discutindo aqui. A profilaxia da convulsão febril, ela pode ser intermitente, ela pode ser contínua, e o controle da febre, na maioria dos casos, fora do contexto de neurologia pediátrica, nós abordaremos reconhecendo a crise convulsiva, abordaremos classificando-a, entendendo a causa base. Se o paciente chega em vigência da crise, nós abortamos essa crise com as ferramentas terapêuticas anteriormente discutidas e vamos orientar os familiares a tomar essa decisão. Tomaremos essa decisão junto aos familiares com relação a encaminhamento, individualização do tratamento, o que de atenção esse familiar ele pode oferecer, de estar no ambiente hospitalar junto com a família fazendo parte, crianças que estão em creches, é a melhor modalidade de ensino, crianças que, por exemplo, fazem uso de corticoterapia, estão com quadros imunológicos e susceptíveis a uma grande variabilidade ali de infecções. Bom, essa é a melhor estratégia para a gente seguir com esse paciente. Então, nesses casos especiais, há uma discussão, uma individualização que é feita em relação aos familiares, ao profissional de saúde que está conduzindo esse caso. Mas esses são os casos especiais, que em grande parte das vezes não nos tocará, não lidaremos com isso, exceto se estivermos caminhando na pediatria, na atenção neurológica pediátrica. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês podem acessar o meu Instagram, rob.marcioalves, e lá, alguma dúvida a respeito desse tema, nós poderemos estar
esclarecendo, ok? Espero que tenha ajudado, espero que tenha trazido aqui informações que sejam úteis. Foram os nossos objetivos, né? A gente combinou lá atrás. E espero que vocês possam desfrutar das demais palestras, que vocês possam desfrutar dos demais encontros. É um prazer, quero agradecer mais uma vez à organização do Terceiro Conameu por essa oportunidade. Como já falado anteriormente, agradeço profundamente pela oportunidade desse encontro, dessa conversa que nós tivemos. Eu espero que isso possa, de fato, trazer uma grande repercussão sobre a compreensão de vocês a respeito desse tema. E como falado também anteriormente, vocês podem me encontrar nas redes sociais, seguindo aqui o Instagram. Um abraço, pessoal!